E aí, povo de Deus? Bom dia. Bora tomar um café? Opa! Vem com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu dia, amém? Hoje, como eu havia dito, estamos Bora tomar um café especial. Estamos recebendo a presença aqui do pastor Mariano, Claudionor Mariano, que atendeu o nosso pedido, está aqui nesta manhã, né, trazendo essa mensagem, falando um pouquinho sobre a palavra do Senhor, como temos feito, né, esse tempo todo. São 212, hoje é número 212 do Bora Tomar um Café, 212 dias aqui toda manhã, trazendo essa mensagem que tem falado aos nossos corações. E hoje nós estaremos trabalhando esse texto, né, de 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 ao verso 21. O pastor Mariano vai estar lendo esse texto, vai estar começando, a gente vai estar aqui falando da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. E o texto começa dizendo assim: assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os seus bois, correu após Eli e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta, o que te fiz eu? Em outras versões está dizendo: você sabe o que eu fiz com você. Você vai, mas você volta, porque você sabe o que eu fiz com você. Você, nesta manhã, faça uma reflexão comigo. Você sabe o que Deus fez com você? Essa é a pergunta que nós temos nesta manhã para você. O que Deus tem feito com você? Você tem consciência daquilo a qual Deus outorgou e colocou nas tuas mãos? O dom derramado sobre a sua vida? Você tem consciência da importância que você tem para Deus? Porque você é importante para Deus. Então, essa mensagem para mim é o ápice do chamado de Deus para as nossas vidas. Porque Deus, Ele nos outorgou e lançou sobre nós a sua capa. Aleluia. Lançou sobre nós, através do seu amor, o seu dom. Aleluia. Mesmo quando a gente estava desapercebido, sem merecer. Ele lançou sobre nós o seu amor incondicional. E a responsabilidade desse amor, ele diz: olha, você sabe o que eu fiz com você? Você tem consciência do que eu fiz? Eu estava compartilhando com o pastor Danilo a respeito do que a igreja hoje tem levado em consideração concernente ao que Deus tem colocado sobre a responsabilidade dela. Porque nós falávamos sobre arrependimento, sobre perdão, sobre transformação, e aqui na mensagem fala sobre o compromisso. Nós temos um compromisso. O que Jesus fez por mim e por você é algo que exige um compromisso de fidelidade, um compromisso de respeito, um compromisso de amor, porque Ele te amou primeiro. Então aqui o profeta diz: olha, eu te amei primeiro. Você sabe o que eu fiz com você? Eu te amei, eu te escolhi. Eliseu não era discípulo de profeta. Eliseu cuidava de bois. Não estava nem pronto, nem preparado para ser discípulo. Mas olha a atitude de Eliseu. Largou tudo, pegou o que tinha, os bens que tinha, que não era de família pobre, era de família rica. Pegou os bens que tinha, distribuiu os bens que tinha com o povo, porque ele pegou as juntas de boi, assou tudo e distribuiu para o povo.
beijou os pais, se separou do laço familiar, do vínculo familiar, para poder servir a Deus. Eliseu não estava servindo Elias. Eliseu tinha consciência de que estava servindo ao chamado de Deus. Porque naquele tempo, profeta era tido como a voz de Deus. Mas você tem tratado hoje os profetas como a voz de Deus? Ou você tem questionado? Esses dias eu estava comentando a respeito de que existem pessoas no mundo que diz, o pastor, aquele pastor, ele na verdade é lobo vestido de ovelha, chama pastor lobo vestido de ovelha. Na verdade, queridos, ovelha não tem condições de se tornar pastor. Ovelha é ovelha, lobo é lobo, chamado é chamado. Deus chama pastores e Deus chama ovelhas. Cada um tem que se posicionar na responsabilidade que lhe é cabível. Mas lobo jamais conseguirá se transformar em pastor. Jamais, é impossível. Não tem na Bíblia nenhuma brecha, nenhum grão dizendo que dá a possibilidade de lobo se transformar em pastor. Ele pode se disfarçar de ovelha, mas como pastor, jamais. Quem se disfarça como pastor é mercenário. Então, não confunda chamar pastor de lobo vestido de ovelha, mas sim, existem mercenários se vestindo de pastores. E existem lobos disfarçados de ovelha. Em que posição que você está? Você tem atendido o chamado de Deus? Ou tem dado ouvidos ao que o mundo diz lá fora? Quantos tentaram impedir Eliseu, dizendo para ele, olha, o pastor vai te abandonar. E o que Eliseu fez? Deu ouvido para essas pessoas? Não. Eliseu foi lá, cala-te, e continuou ali com o pastor. Porque ele sabia que o chamado não era exatamente do pastor, mas era do próprio Deus, dizendo para ele, olha, eu tenho algo especial para você. Eu tenho algo maravilhoso para você. Deus tem algo maravilhoso para você e para mim, para o pastor Danilo. Deus tem algo maravilhoso para o seu povo. Ele diz lá, né, na sua palavra, aquilo que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu e nem que chegou ao nosso coração é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se Deus tem preparado algo para você, você tem que entender a necessidade de colocar em prática aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você não pode pegar o seu dom, o seu talento, a unção que Deus colocou sobre a sua vida e enterrar debaixo do tapete e ignorar. Não, não faça isso. Você tem que pegar aquilo que Deus te deu, seja 10, seja 5, seja 1, e multiplicar, porque Deus te dá capacidade para multiplicar. Tem gente que fala assim, pastor, eu só recebi um talento. Um talento, aquele irmão tem tantos, eu só tenho um. Querido, você pode multiplicar, porque o próprio Deus diz, olha, se você semear, você vai colher. E para você colher, você precisa, é necessário semear. Uma semente, se ela não for lançada na terra, querido, ela não brota. E ela não dá fruto. E Eliseu entendia isso. Quando Elias jogou a capa sobre ele, ele entendeu que aquela era a semente. Tanto que ele disse o que no final? Olha, eu quero porção dobrada. Multiplicar, querido. É multiplicar na sua vida a unção que Deus colocou sobre a sua vida. É entender que por mais que seja apenas um, Deus pode multiplicar e fazer 2, e de 2 fazer 4, e de 4 fazer 8, e de 8 16, e 16 32, e depois 64, e aí 128, e vai, querido, multiplicando, porque Deus é o Deus da multiplicação. Deus não é o Deus da divisão. Quem divide é o inferno, é o diabo. E a palavra de Deus diz o quê? Jesus falou o quê? Reino dividido não subsiste. Mas os que são de Deus, os que são do Senhor, esses multiplicam. E multiplicam, querido. Se Deus te deu um, você fique feliz. Quantos queriam ter um e não tem?
Quantos queriam ter apenas um talentozinho, uma moedinha, e não tem? E Deus colocou nas suas mãos, jogou sobre você esta capa. Então pegue e multiplique sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que Deus colocou para você fazer. Porque o chamado vai ser para você. Não é para o seu irmãozinho do lado. Não é para o seu irmãozinho lá da esquerda. É para você. E vai vir tempestade, e vai vir diversidade, e vai vir tribulações. Olha só quantas coisas Eliseu passou até receber essa capa. E o profeta muitas das vezes, olha, eu estou indo para tal lugar. Está pensando que Eliseu desistiu? E quantas vezes a gente desiste, né? Qualquer ventinho, pastor, não quero mais não vou mais na igreja não, porque olha, estou cansado, está chovendo. Pastor, não vou mais para a igreja porque alguém falou alguma coisa. Queridos, Eliseu não deu ouvidos ao que estavam falando ao seu redor. Eliseu só tinha no coração um foco. Eu quero alcançar a minha bênção. Aleluia. Eu quero alcançar a minha vitória. Eu quero alcançar aquilo que Deus prometeu. Lançou sobre mim esse dom e eu quero multiplicar. Multiplique. Ele não desistiu, não deu ouvidos. Tentaram por 3 vezes pará-lo. E o profeta ainda falou, olha, eu estou indo para tal lugar. E olha, aprove a Deus que eu não vou sair de perto de ti. Isso aí. Não saia de perto da tua bênção. Não saia, não se distancie. Não deixe que as tempestades, as lutas, as dores te afaste da tua bênção. Daquilo que Deus colocou na sua mão, que é maior do que isso. Porque é muito mais forte. É algo espiritual, é algo, sabe, maravilhoso, é incomparável, querido. Algo que a nossa, humanamente falando, a nossa humanidade não pode suportar. Mas espiritualmente é algo que move os céus. Move os céus. E gera milagres, gera cura, gera transformação, gera renovação. Não apenas na sua vida, mas na vida de todo aquele que nele crê. Que essa palavra ela possa alcançar o teu coração e que você possa entender que a capa que foi lançada sobre você, ninguém pode tirar. Ninguém tem o poder de te impedir, somente você. Somente você pode impedir que essa semente multiplique, que esse dom se transforme ainda em algo maior, que a unção que foi derramada sobre a sua vida fique paralisada. Só você pode fazer isso. Então não faça, porque certamente nós temos um Deus que Ele dá a responsabilidade, Ele lança a capa sobre as nossas vidas e depois Ele pede para a gente dar conta dessa capa. Imagina, o que você vai dizer para Deus quando chegar lá na presença dele? Ah, Senhor, sei que o Senhor é poderoso e eu fiquei com medo, eu temi e por isso eu não usei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos? Eu guardei? Não seja assim. Faça a diferença. Seja a diferença onde quer que você esteja. E não permita que ninguém te tire dessa direção. Que nada, que as vozes, que as falácias, que a tempestade, que as tribulações, nada, porque ainda não é o fim, querido. Ainda tem muita coisa para acontecer neste lugar, nessa terra. A gente ouve tanta coisa, mas isso aí isso não é nada. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Tem gente que fala assim, mas o Senhor já está vindo cá, o Senhor está vindo buscar a sua igreja, já está arrebatando a sua igreja. Mas se você ainda não foi, faça como o apóstolo Paulo diz, olha, se necessário for que eu fique para que mais um se salve, então eu fico. Sim. Mas a minha vontade é de estar com o Senhor, querido. Não podemos temer a partida, mas entender que se estamos aqui é porque ainda há um propósito de Deus sobre a nossa vida para alcançar alguém. Sim. E que esse dom que foi colocado em você não é à toa, é para você usar. É para você, através desse dom, através dessa capa lançada sobre a sua vida, fazer alguma coisa para o reino de Deus. Não desanime, não se desespere, não desista. Né? Esse texto é interessante que ele marca um meio, né? Elias, o profeta, que naquele momento que ele já estava achando que já tinha acabado,
era o fim. Ele mesmo fala, Senhor, só ficou eu, tô sozinho, acabou, tô encerrando aqui meu ministério. E aí o Senhor fala para ele, não, Elias, tem mais de 7.000 joelhos que ainda não se dobraram. E aí Elias desceu, e aí o que acontece? Encontrou quem? Eliseu. Aí lança a capa dizendo, venha, porque você tem que aprender para dar sequência a esse ministério. Essa era a palavra, né? Essa era a palavra. Então Elias, julgando que já tinha acabado, não, ele ainda tinha que formar discípulos. E olha quem ele vai formar, alguém que foi, vamos dizer, efetuou o dobro de milagres que Elias efetuou. E Eliseu, ele entende aquilo de uma forma que é tremenda. Quando ele recebe aquele chamado, o que ele faz? Ele queima a junta de boi, serve tudo, ou seja, ele corta os laços para quê? Para não voltar atrás. Ele tira tudo. Não tem mais possibilidade de voltar, não. Ó, aquele que lançou a mão no arado, que olhe para frente, não olhe para trás. Então, ó, eu não tenho mais nada que eu possa voltar, então só tem que seguir em frente. Não desistir é seguir em frente, seguir nesta caminhada. Exatamente. Eu tenho entendido que neste momento que nós passamos aí, eu digo até que passamos, né, desse problema todo, dessa pandemia, foi um momento para acordar a igreja, para sacudir a igreja, para mostrar que, olha, nós temos que fazer, nós temos que despertar. A igreja, olha só que interessante, a gente pode até analisar que a igreja estava como Elias, ó, acomodada e achando que já estava no final, e já é o fim, não tem mais ninguém nada. E aí vem essa pandemia, e aí começa um novo tempo, o tempo de fazer novos discípulos, é o tempo de Eliseu. Então nós podemos dizer, o tempo de Elias foi antes da pandemia, né? E agora nós estamos entrando no tempo de Eliseu. É o tempo de dobrar, multiplicar. Né? Mas isso passa pelo quê? Pela busca. E pelo processo, como o pastor disse, você precisa passar pelo processo de aprendizagem. Porque para que você possa multiplicar, você precisa primeiro semear. Senão não multiplica, querido. E quando a gente fala de semear, é você sempre colocar a sua semente no local onde que a semente possa crescer. Ou seja, para você ter conhecimento, você tem que buscar em quem tem conhecimento. Buscar no agricultor a melhor forma de você plantar a sua semente para que ela possa dar fruto. Ninguém lança uma semente na terra de qualquer maneira achando que vai dar um fruto bom. Você pode lançar uma boa semente numa terra ruim. E essa semente não brotar. Verdade. Jesus disse, olha, você vai lançar sementes pelo caminho. Em alguns momentos, a terra vai queimar, as pedras vão ressecar a semente, porque ela não vai ter raiz. Vai ter locais que você vai lançar a semente, e essa semente ela não vai dar fruto porque vai vir os pássaros e vão comer. Mas vai haver momentos na sua vida que essas sementes vão multiplicar em 30, 60 e 100. Mas para que você possa passar por esse processo, você tem que estar acompanhando a maneira correta de semear. E quem mais pode te orientar a semear de maneira correta, a não ser ao seu pastor? Então, quando o pastor está ali te orientando, você precisa estar atento e dar ouvidos à voz de Deus através do servo do Senhor. Porque ele nada mais é do que um instrumento de Deus para falar com você a maneira correta de você semear, querido. De você fazer com que essa semente, com que esse dom que está em você multiplique. Tem gente que fala assim, não, eu aprendo sozinho. Eu fico em casa. Então, tem uma moda agora que diz que eu sou igreja, então eu posso fazer do meu jeito, queridos. Não dá certo. Se Deus estabeleceu seus servos para poder cuidar de você, então você tem que dar ouvidos ao que Ele diz. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu costumo dizer isso. Seja sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele usa o seu servo para poder falar contigo, querido.
Ele vai usar, tem gente que fala, ele usou uma mula. A Bíblia só fala uma vez sobre a mula. Mas ela fala diversas vezes sobre os seus discípulos, sobre os sacerdotes, sobre os profetas. E muitas das vezes o povo ignorou e murmurou e padeceu, pagou preço. Nós, como liderança de igreja, não queremos que a igreja pague preço. Nós fazemos de tudo para que a igreja caminhe sem a necessidade de pagar preço. E nós orientamos a igreja não como salteadores. Pelo contrário, sabe por quê? Porque nós também somos ovelha, querido. O pastor é Cristo. E nós somos apenas aquela que tem um sininho na frente que o pastor fala assim, olha, você vai por ali, leva o povo por ali. Então a gente vai. A gente não desvia do caminho. O pastor não desvia a ovelha do caminho. A ovelha é que se deixa tentar pelas falácias, pelos acontecimentos e se desvia, se afasta. Por conta, alguém falou alguma coisa, eu não gostei. O irmão é assim. Queridos, se Eliseu desse importância para isso, ele não faria porção dobrada, ele não teria porção dobrada, ele não receberia. Permaneceu até o fim. Ele permanecia lá, vendo com uma juntinha de boi dele, com 12 juntas de boi. Era rico, pela época, com 12 juntas de boi. Era rico. E ele se desfez de tudo que o prendia ao passado. Ele queria viver o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Aleluia. Viva o melhor. Ele entendia que o que tinha para ele era muito melhor do que toda aquela coisa material. O apóstolo Paulo diz, olha, tudo que eu aprendi até hoje é esterco, é nada. Comparado à glória que Deus derramou sobre a minha vida. Ei, não tem comparação, querido. É incomparável o que Deus tem para a tua vida. Verdade. O que Deus tem para mim e para você. Então, olha, faça como Eliseu, não dê ouvido aos acontecimentos ao teu redor. Não permita que nada te atrapalhe, tire o teu foco. Tem gente que, fica perdendo foco com coisas fúteis. Porque aquilo me incomoda, querido. Se te incomoda, é porque você está dando atenção para aquilo ali. Se você tirar o foco daquilo ali, querido, focar em Deus, focar no teu chamado, focar naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você vai voar. Você vai voar. Mas se você se deixar prender por coisas mínimas, supérfluas, essas coisas vão te tirar da melhor semeadura que você podia colocar. Verdade. Vai te tirar disso, vai tirar teu foco, você não vai conseguir semear no local correto, você não vai cuidar direito da sua semeadura, porque tem que regar, tem que molhar. A semente ela não dá sozinha. Tem sementes que por mais que eles joguem na terra, tem lá alguma coisa lá para poder, tá jogando água. Não é qualquer semente que você joga na terra e deixa lá. Semente que você joga na terra e deixa lá, são sementes que é para 20, 30 anos, querido. Sementes que talvez você nem colha. E se você quer colher o melhor de Deus, como eu quero o melhor de Deus. Então se você quer colher o melhor de Deus, você tem que cuidar da semente. Você tem que cuidar. Se você quer a porção dobrada, você tem que cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, para que você receba a porção dobrada. Amém? Amém. Muito bom falar da palavra do Senhor, muito bom estar aqui recebendo o pastor Mariano nesta manhã, compartilhando o que Deus tem trabalhado na vida dele, que Deus tem colocado na vida dele. E a nossa oração é que Deus te abençoe, abençoe seu chamado, abençoe a sua caminhada, que Ele abra os seus olhos para que você enxergue que o campo já está branco para a colheita. E a colheita é extensa e os trabalhadores são poucos. E Deus hoje está te chamando para você abraçar esta obra e fazer a diferença nessa terra. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.